Muito bom. Então, estou pronta para ouvir os comentários, as críticas, as sugestões e as perguntas. E os xingamentos. Não pode esquecer os xingamentos. Diga lá, Yusuf. Bom, tem tanta coisa acontecendo aqui dentro e Hum, realmente só uma aula dessa para me ajudar a traduzir. Mas a pergunta é, assim, nessa jornada desse curso nosso, qual hum, foi a motivação por começar, por concluir com, com Libra e Vênus e não o começo da jornada? é. Estou falando agora por uma experiência de quem sempre viveu investigando as coisas das coisas fora, né? O mundo lá fora, a realidade fora, com teoria das categorias e ciências objetivas e não sei o que, rararara, e me dei conta que eu estava fora nesse mundo e eu fechei a porta do meu mundo interno e olhando de fora. Sensação é que talvez para essas jornadas, coloco de crítica e sugestão, né? Se a gente pudesse começar por aqui, professor. Por A aqui. primeira, por essa aula de pensamento da alma. Começar do A oeste, né? começar por Libra, você sugere? É. E por que foi que não começou por Libra? É assim. Boa noite, Rava. Boa noite, quem está chegando. Oi, oi. O Yusuf está me perguntando por que não começar pela Libra, justamente, porque a gente já sabe que o Yusuf é maluco. Olha a pergunta que ele faz. Começar pelo mais difícil, né? Esse pessoal é muito corajoso, gente. Aí é que ele está acostumado com essas maluquices lá do sertão desse país, né? E a gente já sabe as ciências todas que ele andou investigando na roça e tudo. Mas você imagina começar pela Libra. Não, justamente o zodíaco começa com Áries. Então, o esperado era a primeira aula Áries, segunda aula Libra, terceira aula Touro, fazer o caminho. Quando eu estava desenhando esse curso, veio um anjo, bateu na porta, falou assim: Preciso muito conversar com você, Bia." Foi um momento mesmo que eu olhei e falei: Gente, eu tenho que terminar com Libra, porque você vê, eu participo de um coletivo chamado Coletivo Faculdade da Imaginação. Eu estudo a Faculdade da Imaginação. Quando eu comecei a estudar Ibn Arabi, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a fala dele, e isso foi em 1980, gente. Foi a fala dele sobre imaginação. Naquela época eu nem imaginava o que que era imaginação para ele. Mas eu só achei estranho, porque a tradição na história das ideias é sempre que a imaginação está em segundo lugar. A intuição está em primeiro lugar, aquelas coisas no mundo da mística. Então eu já estava habituada. Oi, Bel. Quem está chegando, então, bem-vindo. Estamos aqui com. O Yusuf perguntou por que que eu deixei essa aula para o final. Então, eu fui estudando e eu falava: nossa, esse trabalho que o Ibn Arabi está fazendo é um trabalho para o nosso tempo. Ele está abrindo um novo campo. Aos poucos foi ficando claro. Eu fui a alguns congressos e, e aí que eu criei esse nome, Faculdade da Imaginação. A gente, na verdade, foi um trabalho conjunto com a minha sócia, com quem eu trabalho desde 86, e a gente conversando ali, a gente chamava, a nossa empresa chamava ADAB, que quer dizer, entre outras coisas, educação. E aí a gente mudou o nome para Faculdade da Imaginação. Então, sempre eu soube que esse trabalho é um trabalho
muito sofisticado do Ibn Arabi e muito difícil de trazer para hoje. Então, quando eu estava desenhando esse curso, eu falei, eu preciso falar da imaginação no final, porque aí as pessoas já vão ter uma experiência com analogia, uma experiência com as faculdades. Elas vão poder aproveitar melhor. Então eu falei, não vou respeitar o zodíaco. Foi uma licença poética, foi uma, num certo sentido, um pouco de ousadia. Mas como é uma simples questão pedagógica, não é nem bem uma ousadia. Qualquer pessoa vai olhar e falar assim, claro, a gente pode começar de qualquer lugar, porque é o zodíaco, né? Não tem hierarquia, não tem. E aí eu fiquei feliz com o resultado, porque eu falei, gente, realmente eu só pude. Se vê, no final eu retomo toda a questão da analogia nessa última aula, faço os caminhos com muito conforto, porque eu falei, agora as pessoas pelo menos já vão estar habituadas em ouvir falar. Então já posso fazer essa navegação. Eu fiquei muito contente com essa solução, achei que ela foi eficiente. Não sei se vocês concordam comigo, lógico. Expedito, por que você acha que ela tinha que começar por Libra? Eu notei Bo- algumas coisas. Boa, Não boa, Léo. é, tem umas frases assim, não é uma realidade lá fora, pronta, objetiva. O fato de incluir o mundo e o mundo da interioridade, e isso se chamar de faculdade de conhecimento. A gente vem no mundo desencantado aí. E olha para o encanto desencantado. Até cair a castanha da castanheira de uma altura infinita, que é aqui, eu tô até arrependido de algumas perguntas que eu fiz das outras faculdades. Eu digo, mano, é isso, velho. Não precisava daquele negócio lá. Pra quê? Você tá falando de uma coisa. Então, eu acho que era um pouco essa sensação, né? E a coisa da experiência interior não é o que a gente sente, é o que a gente transforma em realidade. Eu acho que com essa frase aqui eu já teria feito o curso, ainda bem que tem agora, né? É, eu fiquei muito tocado com uma frase de um professor. No início do trabalho dele, ele escreve assim: viver é criar realidades. E, e aí, com essa aula, assim, caiu a castanha, né? É, isso aí. Mas você falar que ficou até arrependido de algumas perguntas que você fez, é igual um bebê falar que ficou arrependido de tomar leite. Tá bom, Toda a minha metáfora. adorei, adorei. Eu tô muito envergonhado mesmo. Sim, na verdade é um. É isso. E também acho que tem um poema do Drummond, A Máquina do Mundo. Hum. Eu falei, cara, nós estamos aí, né? E ele não sabia que aquilo era uma crítica, e eu achava legal. Esse gente da tecnologia da informação era, não, é isso, né? Vamos lá. Teoria das categorias, abstração das abstrações, e modelos matemáticos para representar a realidade, não sei o quê. Né? Então, é, é isso. E depois, professora, se você puder. Fiquei com uma dúvida sobre a questão do mundo analógico e o mundo dos imaginários. Como eu ainda, assim, a sensação que eu tive que o mundo imaginal, uma realidade intermediária, não sei se Eles entendi. são exatamente a mesma coisa. Ah, tá legal. Olhando por o Ibn Arabi, ele vai fazer um tratamento. Agora posso falar assim. Ele vai fazer um tratamento mercurino, isto é, geminiano e virginiano. Então ele vai usar a expressão
Alam al-Mithal, mundo das analogias. E ele vai dizer a realidade é o mundo das analogias. Tudo que existe está estruturado analogicamente. E esse é um discurso virginiano-geminiano. Em outras passagens, ele vai dizer: a realidade é o Alam al-Hayal, o mundo da imaginação. E aí, esse é um discurso taurino-libriano. Mas ele está falando a mesma coisa. Inclusive, é a mesma montagem. A realidade é. Mas para nós é muito fácil a gente falar, ele está olhando a partir de duas faculdades e depois de outras duas faculdades. E aí sai tudo aquilo. É uma delícia quando você começa a entender a língua, porque aí você lê, você fala, ah, estou começando a entender o que que eles estão falando. Aquilo que parecia completamente doido, você começa a ter as chaves de referência para ler. Né? E, inclusive, uma dúvida que poderia, um acadêmico poderia olhar e falar assim, mas afinal eu não sei o que que esse binárabe está querendo dizer, porque uma hora ele fala que a realidade é Alam al-Mithal, outra hora ele fala é Alam al-Hayal. Qual que eu vou escolher? Qual que eu vou decidir? Aí você fala, não precisa decidir, companheiro. Você tem 12 jeitos de falar uma coisa. E aí você lê. Essa, para mim, é uma das grandes um dos grandes prazeres, que aí você pega uma citação como a do Guimarães Rosa, que tem na aula. O Guimarães fala do espelho, aí ele fala de transcendência, ele fala, você lê aquilo, você fala que o do que o Guimarães está falando? Por que ele está falando do espelho como transcendência, como realidades sutis? Aí você põe a citação, depois de tudo que você falou, a citação fica transparente. Ou Rumi, que é dificílimo você ler Rumi. Mas quantas citações do Rumi eu já não botei, do Ibn Arabi, que aí você olha e fala, eles estão falando de. Ou essa do Shakespeare, eu já li tanta coisa. Essa fala do Shakespeare famosa, em que ele fala: somos essa matéria da qual os sonhos são feitos, que é um monólogo tão importante. Eu já vi tanto ator inglês falando esse monólogo, eles não têm ideia do que eles estão falando. Porque, tá bom, e a nossa vidinha é repleta de sono. Essa é o final do monólogo. Nós somos a matéria da qual os sonhos são feitos, e a nossa vidinha é repleta de sono. E as pessoas dizem, mas espera aí, então nós somos feitos de sonho, mas a nossa vida é sono. Por que que o Shakespeare está falando um negócio desse? Que coisa esquisita. E aí eles ficam especulando academicamente. E é muito difícil entender o que que eles estão falando quando estão falando de sonho, os místicos. Mas para nós, a gente sabe que sonho não é só essa coisa passiva que você está ali deitado na cama e que a gente entende sonho como uma realidade. Então, isso facilita você ler o Shakespeare com uma outra lente, ou qualquer místico dessa época, Pico della Mirandola, ou o outro, enfim, Dante Alighieri. Você olha e fala, ah, bom, vai facilitando, né? Não sei se vocês concordam comigo. Eu vou fazer a última pergunta aqui, senão eu vou ficar aqui. Tem mais gente para falar. E obrigado, gente, também, por me deixar trazer as perguntas. No início da construção analógica, professora, você coloca ali os espaços, o espaço qualitativo, né? E a casa um, o eu, o espaço qualitativo da cada 7, o outro. Uhum. E me ocorreu de que esse outro pode ser um outro espaço qualitativo, Não porque a sei gente, se.
a gente está falando do outro aqui, outra pessoa, ou outro, qualquer outra realidade, inclusive, não é isso? Então, uma Exato. casa 7 como uma relação. É uma, de um lado, a casa um, do outro, a casa 7. De um lado, um espaço qualitativo, do outro lado, outro espaço qualitativo. E essa meio, a Libra. Aí eu posso fazer também isso, brinquedo. Então, agora, digamos que eu digo, é, em geral, o outro é qualquer outro. Quando você olha librianamente. Eu posso olhar librianamente para esse copo e fazer metáforas, e aí fazer poesia, e aí eu estou fazendo, e eu estou revelando uma dimensão essencial, e eu estou conectando, então, com a cultura humana, o universo humano, aí eu posso falar que é um outro libriano. Mas é essencial na Libra, porque se for só o objeto, a forma é touro. Mas se eu estou conectando com o universo humano, é Libra. E aí, é o universo humano no sentido de que esse humano é maior do que o que a gente imagina. Esse humano aí que tem uma essência profunda. Nossa, eu fiz a pergunta, então, certinho. Legal, legal. Oi, Adrian. E, gente, boa noite. Eu cheguei agora meio atrasado. E se eu não tiver furando a fila, não tiver ninguém esperando, eu acho que eu Olá, gostaria. não tem ninguém, não. Eu atrasei um pouco porque eu estava terminando a aula. Ah, E... E, assim, eu acho que de todas as aulas, assim, que eu assisti, eu acho que essa foi a que mais, assim, me saltou os olhos e mexeu no sentido de, é, talvez de eu querer muito apressadamente fazer comparações, assim, e também no aham, sentido de tentar ver, né, porque com as outras faculdades eu tentava ver assim, aonde eu já vi isso no mundo funcionando? E se eu sei hum, reconhecer isso funcionando no mundo? Né? Se eu vi certo aquilo que eu vi, certo no sentido não de certo e errado, mas se eu realmente enxerguei isso que eu estou ouvindo, assim. aham. Exato. E- Essa é a única que não tem paralelo no mundo, né? O máximo que eu consegui foi. Exato. Essa é a questão da imaginação. Tanto eles falam, não tem paralelo nenhum no Ocidente, nenhum. Não tem um. Uhum, Eu me lembro na minha tese, no mestrado já, os professores de filosofia na banca de qualificação, eles falavam, esse binário é bem incrível, essas coisas que ele está falando a gente nunca viu, né? Sim, nunca vimos. e é incrível, porque ele pega assim uma formiga e quando ele dá a descrição por essa perspectiva, a gente fala: Meu Deus, como eu nunca vi uma formiga antes? Aonde eu estava? Exato. Aí eu acabei pensando Hum. nessas perspectivas que a gente tem, que elas Oi, surgem a Ah, partir do outro ou de uma tentativa de uma escuta, de uma percepção do outro, né? Quando eu falo que eu venho muito tempo desse mundo da escuta, assim, do impacto que isso me causa, então ficar imersivamente na escuta do outro e que a natureza dele está muito aparente, assim, uhum, eu acho que uma das pessoas que eu mais lembrei foi de Carl Rogers, assim, quando eu estava lendo, e ele traz essa aham, base humanista e essa coisa, né, ele tentar centrar no outro.
e não e parar de se defender do outro e se afetar com aquilo e produzir um mínimo de autenticidade diante do outro, né? E ver o Uhum, que aquilo produz em algum momento, eu acho que foi uma das coisas do meu universo de referência mais próximo que eu consegui cunhar com as minhas ferramentas muito torpes, assim. Aí, quando eu vi que elas não serviam de nada, eu falei, meu Deus, eu tô querendo trocar lâmpada com chave de fenda. Mas foi, assim, nessa coisa da... eu acho que o que mais me chamou a atenção foi que eu consegui absorver, assim, talvez com maior necessidade para mim, assim, e que falei, nossa, eu tô produzindo ferramentas de percepção de mundo, assim, e como eu estava carente disso, essa uhum, como a gente é moldado por isso e constrói essa coisa na relação, né? Assim, muito mais do que eu e você, é na relação entre eu e você, nesse espaço, assim. uhum, E uhum. isso para mim foi, assim, rico de muitas formas, assim, né? Inclusive, se você quiser falar mais sobre isso. Aham. É, a gente tem umas condicionamentos imaginários é, que são muito típicos da nossa cultura. Eu não sei até onde isso é exclusivo. Eu acho que tem um aspecto que é totalmente exclusivo da nossa cultura e da construção que a gente fez a partir do Renascimento e depois a partir do capitalismo e toda essa ideia de que a gente vive para o mercado. Então a gente construiu um sistema imaginativo que está justamente muito baseado em imagem. Então, eh, se eu chego para vocês e digo assim, gente, eu tô louca para terminar a aula logo, porque eu tô aflita que eu quero ir logo no shopping antes que feche, que eu quero ir na Zara comprar uma roupa super legal para mim, que eu tenho. Eu já começo a falar assim, já no próximo, no mesmo segundo vocês estão falando, essa pessoa compra coisa na Zara. Mas digamos que eu falasse para vocês, eu tô louca para ir no shopping, eu quero comprar uma camiseta na CIA. Bom, eu não sei se existe ainda CIA. Posso estar correndo o risco de estar anacrônica mais uma vez, mas vocês iam me colocar numa outra categoria. A Zara é uma coisa, CIA. Aí então, se eu falasse para vocês, eu tô louca para ir comprar uma bolsa na Louis Vuitton, nossa senhora, vocês iam começar a falar assim, essa aí é uma gastadeira. Ela vai gastar, sei lá, R$ 10.000. Imediatamente você já tem uma imagem daquela pessoa e já pumba. No meu tempo de faculdade, na psicologia, Freud era legal, mas cool mesmo era o Jung. O Jung era da galera mais Caetano Veloso, uma galera mais assim, descolada. A gente usava esse termo. Hoje em dia, provavelmente, né? Agora, o Rogers, que o Adri acabou de citar, era o cafona. Se alguém falava, estou estudando Rogers, a gente olhava de lado assim com desprezo e falava assim, pobre coitado. E por que que eu estou falando exatamente isso? Porque você falou para eu desenvolver mais, né? Isso quer dizer o seguinte: são simples rótulos e é uma realidade totalmente fictícia, porque você não tem a menor ideia. Digamos que um sujeito faz faculdade de psicologia, estuda Rogers, dedica a sua vida a pesquisar tudo aquilo e faz um trabalho terapêutico a partir da teoria do Rogers, que é maravilhoso. E um outro sujeito que estuda psicanálise lacaniana e é cabeção e faz um trabalho
que não é útil. Mas Lacan é incrível, Rogers não. Então, você não investigou a realidade, você não está em contato com o real. Eu estou falando o óbvio do óbvio do óbvio. Agora, me digam se a gente não faz isso 24 horas por dia. Eu estou falando de autoobservação, não estou falando de observação no mundo. Quantidade de reatividade. Estou vendo no jornal, fulano fala uma palavra, eu já falo, ih, esse aí é da direita. Da direita quer dizer já um monte de rótulos. Imagina, né? Minha mãe era uma das pessoas mais direitistas que eu conheci na minha vida. E era uma grande pessoa, né, amor? Ou seja, então, só por aí, Adrian, a, a faculdade da imaginação, ela tem esse aspecto interessantíssimo, porque tem um lado da imaginação que é o contrário de estar em contato com a realidade. É a construção puramente preguiçosa, orgulhosa, egóica, mal feita, feita do pior jeito possível, que é eu te conheço. O outro é assim. Rogers é cafona. Caetano Veloso é super legal, né? Gente, Ah, até hoje, até hoje eu não descobri como é que eu levanto a mão aqui, então eu vou levantar aqui mesmo. legal. Mas então, olha que legal. A gente pode dizer então que a faculdade da imaginação é exatamente, a gente pode usar para ela exatamente o termo que você falou. Ela é descolada, porque ela descola os rótulos, né? Toda vez que você sai de uma aula falando, nossa, agora eu saquei isso, aí você vai para outra que descola e abre uma outra janela. Uma loucura isso. E aí isso vai fazendo com que a gente seja mais flexível mesmo, né? Tome uma forma mais de corpo celeste ou de espaço, porque a Ah, gente não cabe mais na rigidez que a gente acreditava que cabe. Às vezes eu me vejo falando coisas, claro que isso com tudo que a gente vai aprendendo na vida, né? Mas a faculdade da imaginação, essas aulas, esses estudos, tudo isso que a gente está vendo, como o Adrian falou, para mim é um lugar que eu falo, nossa, como eu precisava disso. Como eu, parece que eu já queria isso, estava sedenta por isso, mas não sabia por onde começar. E uhum. aí, esse lugar da faculdade da imaginação, de pensar por esse viés, me ajudou a chegar nesse espaço de, enfim, de compreender. Como é que eu posso dizer isso? Eu perco o fio da meada, porque é tão bom perder o fio da meada, porque quer dizer que o tecido está tão grande que eu não consigo mais costurar por um lugar só. Então, muitas vezes, quando eu estou falando alguma coisa para mim mesma ou para alguém numa relação, eu falo assim: mas isso aqui que você está dizendo, Isis, não cabe mais, porque você não acredita mais nisso, que é Olha, fixo, que é assim, que as coisas são. Nossa, é incrível isso. Sou muito grata, porque é maravilhoso. de você poder observar isso, né? É, e parece que você daí é um espectador de você mesmo, um observador de você mesmo, que aí você Isso. se olha de um outro lugar e fala, não, Isis, não cabe mais, dá para vir por aqui, que agora você já descobriu que tem uma outra janela. Uhum. Nossa, é muito libertador isso. Eu também acho, eu concordo plenamente. E só para completar esse caminho que eu estava fazendo, a imaginação é um crepúsculo. Você não sabe se é dia, se é noite. Então, tem uma parte da imaginação que ela é o condicionamento por excelência. Eu cancelo, eu fecho, eu
classifico. É o mundo da ilusão por excelência. E o outro aspecto é o contrário, é o mundo real. E o divisor de águas está justamente nessa ideia de olha como se tu visses o teu Senhor. Então, é quando você sabe que você pode se propor a olhar o real, mesmo que você não o veja. E é isso, em última análise, isso é o descolamento, isso é o desapego. E vocês viram que em todas as faculdades tem essas palavrinhas: desapego, descolar, dar um passo para trás, enfim. Esse é um trabalho, por isso que a palavra desapego é uma das palavras mais repetidas na mística. E a tradição de pensamento moral moderna sempre pensa desapego como desapegar das coisas. E ser capaz de, tá bom, eu queria muito esse vestido da Zara, mas eu vou desapegar e eu não vou comprar. Como se fosse só isso. Mas cada faculdade tem em si essa dimensão de você descolar de uma visão condicionada. E o que eu acho fascinante é que a faculdade te guia para você ver isso. Na verdade, a faculdade é exatamente essa ideia do céu das estrelas. Você está se guiando. Ah, agora eu posso ter um norte para pensar os meus delírios e os meus sonhos e a minha transformação interna. Esse é um norte. Como todas as outras foram nortes, isso que a Isis estava falando, eu estou transformando o que ela falou em norte. Então, é uma coisa que me orienta. Não, ela não é um conjunto de ideias, ela é uma orientação para eu construir meus caminhos. Portanto, não é uma teoria. Diga lá, Lúcia. Oi, Bia. Você começa dizendo que é uma impressão que você tem, né? Que a gente que fez o curso pela primeira vez e esse grupo que está fazendo agora tem uma certa facilidade, né? Uhum, Eu também eu referendo essa mesma percepção e fiquei pensando aqui numa analogia e daí eu vou fazer uma analogia com a fisioterapia. aham, Então, é como é, é um trabalho minucioso que põe em funcionamento estruturas que ficaram paradas, né? Estruturas aham, nossas que ficaram paradas. Então, isso vai gerar amplitude de movimento, isso vai, né? Qual a físio, né? Vai gerar amplitude de movimento, vai gerar flexibilidade para olhar, né? Para uhum, uhum, vai gerar resistência, porque quando você movimenta, você ganha, né, mais força, mais resistência, uhum, vai gerar equilíbrio. Eu, claro, estou fazendo fisioterapia e eu ouço essas palavras e vejo isso no meu corpo, né? Como eu consigo retomar uma coisa que eu tinha perdido, né, que é a capacidade de andar, e e aí eu lembrei, assim, dos primeiros momentos que você começa a falar disso, que foi o desencantamento, né? Então, a gente, na verdade, já nasceu desencantado. E, assim, é diferente, no meu caso, exemplo, né, da queda, porque, assim, eu estava bem, né? E eu caí. Mas a gente não, a gente já nasceu desencantado. Então, quando abre a perspectiva, né, uhum, de botar em funcionamento esse movimento todo, daí eu acho que é isso que acontece com as pessoas que estão chegando agora e, por exemplo, com a gente, né? Para mim é assim, eu quando ouço a aula novamente, eu digo, ai meu Deus, parece que ficou mais fácil, porque a primeira vez que eu ouvi uhum, parecia muito complexo, sabe? Parecia muito profundo, não sabia se eu alcançava tudo aquilo.
Daí eu também não insisti. Aí quando eu ouço agora, eu digo, olha, parece que está tudo muito mais simples de olhar. Então, quem Hum, está entrando agora, a impressão que eu tenho é que chega nesse lugar que a gente estava, que a gente começou a ver mais simples também. Eu digo por mim, né? essa Eu impressão. vejo aulas suas hoje mais simples do que quando eu ouvi antes, Aham. porque parecia que era um conhecimento que juntou coisas que eu não estava habituada a juntar e nem a olhar, né? Daí eu não sei cantar o resto, mas tem uma música que diz assim: tudo que move é sagrado. Aí alimenta, mas eu não lembro o resto da letra, porque só cantando talvez, né? É o, Então, é? É o Milton? é o Milton, tudo que move é sagrado e alimenta, não sei, esqueci o resto. Tentei lembrar aqui, não. Mas assim, esse sentido, né? Quando a gente põe em movimento isso se transforma. E daí O Yusuf já vai contar para gente como é a o letra. resto da letra. Tô certa, companheiro? Ok. É linda essa letra. Também não estou lembrando nada. Vou copiar, vou deixar aqui no chat pra gente. Fala aí. Tudo que move é sagrado e remove as montanhas com todo o cuidado. Meu amor, enquanto a chama arder, todo dia de te ver passar, tudo viver a teu lado, como o arco da promessa do azul pintado para durar. A abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou. A estrela caiu do céu, o pedido que se pensou, o destino que se cumpriu, de Hum, sentir seu calor e ser todo. Todo dia é de viver, para ser o que for e ser tudo. Aí vem, tem mais um tanto muito. que legal, que legal. Bonito. Obrigada, Lúcia. Obrigada a você. Tem uma pergunta. Hum, A beleza de José, a gente fala, tá falando aqui no mundo invisível, touro é forma, uhum, essa hum. beleza que está presente aqui pelo profeta José, ou José, a beleza do invisível, por que que ele, como é a relação? Eu não entendi muito bem. O Belo, o José Belo, em uma faculdade do invisível, É, e não lá em então, Touro da Forma, né? esse vê a sofisticação dessa ciência, né? É fascinante, porque Vênus rege Touro e Libra, e Vênus é a imaginação. Então, Touro é um aspecto da imaginação, Libra é outro aspecto da imaginação. Mas José mora no céu de Vênus. Então, olha o jogo simbólico. José é ao mesmo tempo o visível e o invisível. José é o belo, é a beleza, e ao mesmo tempo é o intérprete dos sonhos. Então, é aquele que conversa com o mundo invisível, que é o mundo dos sonhos. Então, esse jogo entre visível e invisível está na narrativa. Isso, gente, é uma narrativa que está na Torá, está na Bíblia e está no Corão. Então, é um patrimônio da tradição abrâmica. Assim, você vai para um lado, vai para o outro, tudo vai fazer uma dança completamente coerente, é de uma coerência estarrecedora, e ao mesmo tempo de uma flexibilidade também estarrecedora. É coerente e ao mesmo tempo é móvel. Mas não fica um fio solto. É chocante, né? É uma E, ciência saturnina. e é interessante que nas histórias, na história de José, pelo menos na Torá, é cheia de sonhos, né? Cheia. Os sonhos em vários. Ele interpreta. Primeiro ele tem um sonho
né? Que ele vê os irmãos, o pai e a mãe, pelo menos na Torá, né? É, Se curvando para ele. isso. É E sonho aí, do começo ao fim da narrativa, né? É uma das narrativas mais lindas mesmo. nossa, é de arrepiar. E aí tem as estrelas se curvam para ele, e é um monte de sonho. Ele sonha o tempo todo, não é só na hora que ele chega no Egito. Por isso que É, ele é considerado o intérprete dos sonhos. O, no, tem uma obra do Ibn Arabi que são os 27 profetas que aparecem no Corão, né? Então, é um capítulo sobre Moisés, um sobre Muhammad, e tem um sobre José, que ele faz todo esse caminho do mundo da imaginação. Algumas citações eu tirei de lá também. Eu tenho, assim, lá na frente, um grande desejo de um dia fazer um curso só, pegar, por exemplo, o José, explorar tudo que é feito e diga, Isis. Inclusive, eu estava falando com um amigo hoje sobre essa aula de Libra e sobre José. Hum, E José é uma das pessoas que eu mais amo na Bíblia. Foi dentro dos devocionais que eu já fiz, assim, o que eu mais amei fazer, o que eu mais, enfim, me transformou, assim. Falei para o meu amigo, eu já falei para Deus que a primeira pessoa que eu quero tomar um café é José, com as pessoas que não estão cá agora. Enfim, e até a banalidade da ideia do sonho está presente nessa história, porque os irmãos chamam ele de o sonhador, como uma forma de chacota. Ah, lá vem o sonhador, eles dizem. uhum, E, uhum, e aí, não só nessa ideia desse sonho, da imaginação, mas também das pessoas, do poeta como um sonhador, né? uhum, Da posição social da pessoa que não é do sistema, do capitalismo, é tido como um sonhador, né? Um uhum, mendigo, ou alguém que decidiu viver uma vida de uma outra forma que não a que o mundo nos uhum, força a viver, é tido como um sonhador. Então, uhum, até essa forma deles fazerem essa chacota de José é um outro lugar que também já dá para a gente escrever um monte de outras coisas sobre o sonhador, né? uhum. Um maravilhoso sonhador. Obrigada, José. Olha, ele vai ter que tomar café com muita gente, porque eu também quero tomar café quando chegar do outro lado. Eu acho que o pessoal do nosso curso vai ter preferência aí nessa fila, viu? A gente já vai estar lá na frente, vai falar, não, não, deixa o José aqui, que a gente já trabalhou bastante. A Lu levantou a mão. Só para brincar um pouquinho, eu acho que o Einstein já está tomando café com ele faz tempo. O Einstein. Porque o Einstein, porque eu fiquei pensando na Zuleika e toda aquela transformação, espaço, tempo e outras dimensões. Então aí quando a Isis trouxe o café, eu falei, o Einstein já está tomando café com o José há um certo tempo. Era só Acho, para acho que está totalmente, e acho que o Einstein está lá pensando assim, puxa vida, fiz tanta conta, nem precisava, bastava eu ter lido mais. Diga lá, Cris. Não, eu só queria dizer que eu acredito que não tem outro lado. Ah, Essa coisa de esperar chegar no outro lado para tomar um café com José ou com Einstein, não tem outro lado. Entre o poente e entre o oeste e o leste, você tem um espaço que comporta todos os espaços. Então, assim, não tem essa. Você pode sentar e tomar seu café com o José, porque ele vai estar lá se você quiser que ele esteja. pronto. Eu acho. É só isso que eu achava. Essa aula de Libra
é uma aula que ela me mostrou assim como é difícil o pensamento analógico, como a gente está imerso numa armadilha assim terrível. Eu fiz um curso uma vez que a professora dizia que a gente estava numa malha de ilusão. Aham. E daí você olha com amor para poder desvendar a ilusão. Mas Hum. aí tem muitas formas de amor, né? E tem muitas formas, e é muito difícil, mas aí, desse jeito que você expõe, você traz o sagrado, a conexão consigo mesmo e tal, tão academicamente estruturado que assim, ai, você fica, nossa, como você conseguiu fazer isso? Não sei, você estudou muito para fazer isso. E assim, como a gente fica numa armadilha o tempo todo. O tempo todo. Não só do julgamento, mas como do que é visível e o que não é visível, do espaço que a gente está, o que a gente tem, é o tempo todo. É uma coisa muito grande você Uhum. sair. É muito libertador saber que você tem uma forma, outra forma de pensar e que você tem 12 formas de pensar e que você pode ter até mais que 12 formas de pensar, Opa, né? muito. De repente, você pode ter. Uhum. Nada impede que existam outras estrelas além dessas estrelas. A gente Uhum. está vendo aqui o visível Uhum. nessa composição fixa Uhum. no céu e que ao mesmo tempo se movimenta. Podem ter outras camadas aí. Aham. Então, é muita densidade, assim, é muita. Nossa, mas é muito bom, é muito bom, é muito bom ter. É um espaço aberto, infinito, muito lindo, de perspectivas, né? Assim, apesar de, por exemplo, a gente estar vivendo o que a gente está vivendo, a gente pode abrir o espaço para criar outras Uhum. belezas, mais belezas do que o que a natureza traz para a gente, né? Então, sim, super obrigado, Bia. Obrigado, obrigada. Olha, Era eu isso que quero. eu queria dizer. Vocês viram, a Cris matou a pau, né? Porque é isso que é a Faculdade Libriana. O José está aqui, né? E nós já estamos, na verdade, já estamos tomando cafezinho com ele agora, né? É isso, né? O Yusuf botou o coraçãozinho ali na hora que ela falou, que aí já é isso aí. Eu fiquei tão feliz de saber que eu não sou o único maluco aqui, Cristina, sabe? Eu tenho dessas coisas de, vou preparar uma comidinha conversando aqui com algum profeta. E a comidinha sai ali com aquela vibração. E esse tomar café com José, Esse foi o quem pau. quiser. Nós já estamos, podemos agora abrir um espumante e falar, oi, José. Porque é isso. Agora, eu fiquei. Ô, Gisiel, eu não te interrompi, não, quando eu comecei a falar. Você ia falar mais coisa? Depois Não, eu. Bia, eu não ia falar, mas eu estava querendo falar agora sobre uma coisa. Então, já que o Yusuf falou de maluquice, ontem pela primeira vez eu fiz uma maluquice e eu acho que deve ser coisa e efeito de Libra e de sonho, José, e coisa de sonhador. Ah, Eu moro no interior, bem pertinho de Ribeirão Preto, do ladinho de uma cidade chamada Pirassununga. É a cidade daquela pinga 51. Ele é aqui do lado. ah, E ali tem um restaurantinho muito simples, que era de um senhorzinho que veio de Portugal há 70 anos atrás, e desde lá até hoje eles estão no mesmo lugar. O velhinho já morreu, mas o filho continua tocando.
O restaurante chama Brasinha e eles fazem o melhor bacalhau do mundo. Você não vai comer nenhum bacalhau igual no azeite cozido com batata. Simples, simples, mas é maravilhoso. E Nossa, ontem, pela primeira vez, eu falei o seguinte: eu vou lá e eu vou almoçar na companhia do meu pai, que já faleceu há 40 anos atrás, quase 40, e de no- todos os meus ancestrais que vieram, todos, tanto da parte do meu pai como da parte da minha mãe, todos vieram dos Açores. Eu quero no- todo mundo em volta de mim na mesa, eu vou sentar e vou almoçar com todo mundo. Vou pedir um prato de bacalhau daquele, sabe? Eu nunca fiz isso na minha vida, eu nunca imaginei que nem que isso seria possível, né? E fiz isso, e foi Imagina. maravilhoso. Estou até agora com. E senti, inclusive, que talvez, sei lá, é, muito, muito bem, me senti muito bem fazendo isso, sabe? E eu Uhum. achei que, é, desculpa a maluquice, não sei nem se tem alguma coisa a ver, mas Nossa, nossa, eu achei tem muito tudo a legal. ver, né, gente? Alguém tem alguma dúvida? É, foi muito bom. Foi muito Nossa, bom eu fazer. imagino. Que delícia. E eles devem ter amado esse bacalhau, porque é tudo português, né? É, tudo Então, português. Tudo português. O azeite é de Portugal, que eles fazem, a forma, a receita é a mesma. E E eu descobri há pouco tempo, né, que todos os meus ancestrais, tanto da parte da materna quanto paterna, vieram dos Açores, né, ali já no século XV, XVI. Depois daquela coisa de serem expulsos tanto da Espanha, depois, posteriormente, de Portugal, Portugal acabou expulsando-os para eles morrerem e jogou eles nos Açores. Ilhas que só tinham terremotos, não tinha outra coisa, era para matar mesmo, né? E mas aí por que queriam matá-los? porque não tem, não era, imagina, não conseguia se, tinha, já foram feitos estudos que tinha, havia muito terremoto, muito vulcão, Mas por que e, Portugal queria que eles morressem? Eram judeus? porque eram judeus, eram Ah, judeus, eram judeus, tá. eram judeus. E Puxa, não tinha absolutamente uma possibilidade de sobrevivência ali. E, no entanto, eles conseguiram. No meio do mar, né, no meio do Atlântico, umas ilhotazinhas. uhum, É uma história uhum. fantástica, é uma história fantástica, é muito linda. E eles foram vindo, século XV, XVI, XVII, XVIII, foram vindo para o Brasil, né, descobrindo que até que houve uma grande migração. 1750 houve uma grande migração foi patrocinada inclusive pelo governo português, vieram 6, 7 navios cheios. Colonizaram Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a Mas aí eles, colonização açoriana. mas eles se converteram ao cristianismo? Como que é? Não, não. Aí chegaram aqui, aí tinha a Inquisição aqui montada, né? Ah, A Inquisição estava todo vapor ainda aqui no Brasil. Aí tem aquela pesquisa grande daquela pesquisadora da USP, aí, que eu esqueci o nome, hum, que ela fez um grande trabalho sobre isso, né? Esqueci o nome dela. não conheço esse trabalho. É, então veio tanto da parte da minha mãe e do meu pai, vieram dessa turma aí, dos, dessa epopeia açórico-madeirense chamada. Aham. Tem um livro chamado Epopeia Açórico-Madeirense, por um pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina, e ele, ele em conjunto com a Universidade dos Açores, com a universidade que foi fundada em 1976, o ano que eu nasci, eles juntaram as duas universidades na década de 80 para fazer essa pesquisa. Foi uma pesquisa linda, ninguém sabe, tá? Mas é uma Que, pesquisa que trouxe à tona muita coisa legal. que legal. É, e aí ontem eu celebrei 2 anos de pesquisadores e de afropedagogia lá com essa turma aí pela Que, primeira vez. Foi que muito ma... bom. Puxa vida. Te agradecer, Bia, por essa oportunidade, por abrir essa porta, né, de possibilidade imaginária, né? E
Nossa. É rico demais. É muito rico. Te agradecer mesmo por isso, pela, por essa abertura aí de Esse é mundo. um privilégio grande que É, eu tive, acabei caindo nisso e agora poder falar disso é um. Já conversei muito com o Lucas falando, a gente é muito sortudo porque a gente trabalha com a beleza, né? E a gente gosta. E agora os mestres deram tudo. Eles enviaram, eles sabiam que ia ter um momento de renascimento de tudo isso. Então, nem é que eu estudei muito, viu, Cris? É que eu estudei eles. E, e no começo também não entendia nada. Depois, quando eu comecei a entender, falei, puxa, agora não largo mais. Então, é um privilégio nosso, né? Nós somos testemunhas do renascimento de um conhecimento que ficou lá atrás e que resolveu voltar, né? Eles que quiseram voltar. Nós só estamos abrindo a porta. Adrian levantou a mão. Ah, Brito. Eu ia começar a falar, eu lembrei do microfone. Né? Primeiro que. Eu nem sei o que é primeiro, né? Mas. É. Eu acho que essa experiência, né, que a gente tem estudando as faculdades de conhecimento e essa redescoberta e toda essa linguagem com relação do divino, assim, às vezes eu acabo muito mais do que achando que é, mas sentindo intimamente que tem um processo espiritual fortíssimo nisso, assim, né? No sentido que tira a casca do religioso e do ritualístico e sobra só aquilo que é, assim, né? Hum, E às vezes é numa natureza tão próximo da natureza daquilo que pode ser algo divino que a gente tem até dificuldade de reconhecer a simplicidade daquilo ali, tão exposto. Assim. E aí, quando a gente vê, a gente fala, nossa, eu estava do lado disso e não estava me dando conta, né, de que isso estava aqui falando comigo e mostrando todas essas coisas em mim. E de repente aquilo parece que dorme de novo, assim, até que eu levo outro susto. E falo, nossa, isso estava aqui. Assim. Tem uma E conto do Yunus, e que ele está falando do Taptuk, e que o Taptuk, o cego, que ele encontrou a fonte de onde se eleva a luz que torna todas as coisas simples. Isso, para mim, é uma das maiores definições do que é a ciência mística, né? O que é a espiritualidade. a outra coisa que eu ia falar, entrando nessa coisa das sincronicidades que vão acontecendo, assim, eu falei, gente, a Bia é totalmente meio bruxa ali no negócio, porque ela, assim, eu pego a aula e falo, nossa, né? Assim, o negócio vem. Eu acho que deve ter uns 2 dias, assim, para trás, eu tava, sei lá, talvez de tanto olhar no Google, ele começa a mandar para a gente pelo algoritmo, e ele me mandou exatamente essa frase, e aí eu gostei e postei no meu Facebook, assim, e aí agora você volta com ela. Mesmo. E hoje eu tava, enfim, eu entrei quase numa discussão, assim, com uma pessoa, e aí quando você tava falando da faculdade de Libra, assim, quando a gente acha, né, a gente é muito imagético e acha que é aquilo, é, ele escreveu uma coisa assim para mim no WhatsApp, e aí eu li era, sei lá, devia ter umas 3 linhas. Eu li a primeira e já dei uma resposta assim, que eu dei várias estrofes, assim, eu fiz vários poemas de várias estrofes, mandei o negócio, assim, e aí depois, quando acabou tudo, assim, que eu falei assim, deixa eu voltar lá para ler aquilo. Quando eu li até o final, eu falei assim, nossa, talvez se eu tivesse lido até o final, eu daria uma resposta para uma outra pessoa, não aquela pessoa que eu respondi.
Sim. E aí eu encerrei aquilo e fui ver a aula. Eu devia ter esperado uns 20 minutos para a amnésia funcionar, porque ela estava muito fresco ainda, o que eu tinha feito na minha memória, e eu vendo a aula e fazendo, enfim, né? Inevitavelmente redescobrindo ali a minha babaquice em alguns momentos, assim. Mas, então, Você e viu, aconteceu isso na aula hoje. O Yusuf falou, por que que você começou pela Libra, não sei o quê, eu já comecei a explicar um monte de coisa. Aí a Leti, que fez a pergunta, ela virou e falou para ele, mas o porquê que você queria que começasse pela Libra? Que era a pergunta que eu devia ter feito, mas eu já fui respondendo. E como a própria pessoa está dando aula, falando disso, e ela mesma esquece, e ela mesma esquece de praticar o que ela está professando. E olha, isso os místicos chamam muita atenção para isso. Não é à toa, porque a gente esquece, porque a, como é que é? A maldição do homem é esquecer. Mas eu vou falar uma nessa coisa sobre aluno, postagem ontem também, porque o Gesiel botou ontem um poema do Rumi lindo de morrer lá no Instagram. E ontem foi aniversário da minha mãe, que também já morreu há muitos anos, tá, Gesiel? E a gente também ficou comemorando, eu e meus irmãos, essa data que onde ela estivesse, ela estaria, né, comemorando, e a gente estava recebendo suas bênçãos. E quando eu li teu poema, quer dizer, o poema do Rumi que você colocou, e que falava dessas escalas todas, né? Que você nasce mineral, sabe, vai passando e que no final anjo e vai para o céu, né? Então nessa assim, foi só uma certeza de que ela estava mesmo lá no céu, Que né? E a legal. gente também comemorou isso também. Minha mãe libriana, né? Que também tinha tudo a ver também, tá lendo Libra, né? Tá ouvindo aula de Libra. E assim, achei que tudo assim, tudo uma sincronicidade também, né? Muito legal. Esse poema é muito lindo, depois você podia postar para eles também, porque é maravilhoso. Foi da oficina do Lucas que eu fiz. O Lucas fechou o primeiro dia da oficina dele com esse poema e eu decidi postar lá. Oh, Muito, que legal, muito linda. que Ah, legal. Que legal. Nossa, quanta coisa, hein, gente? A Lúcia levantou a mão. Depois, Bia, Bom, a gente precisa ler uma coisa da Magda aqui que ela colocou no chat, viu? Ah, faz tempo que ela colocou? Faz um tempão. É. Lúcia, me dá um minutinho para a quer gente ler ler. e pode Ah, ler. vamos ler aqui, peraí. Ah, lamento profundamente não conseguir abrir a câmera. E o áudio. Simplesmente não consegui. Deu algum problema e não consegui resolver aqui. Peço perdão, queria dizer que somos privilegiados por estarmos aqui. Não sei se foi um chamado interno, um acaso, uma sorte, uma carência por não se enquadrar gratuitamente, sem ao menos nos debater. Porque ter esse conhecimento é libertador, como disseram a Isis e a Cris. Que legal. Que bonito, Magda. Obrigada. Quem botou coraçãozinho? Como que põe coraçãozinho? Eu não sei fazer essas. Alguém botou. Foi o senhor José Expedito Júnior e o Adrian também. E a Isis também. embaixo do texto fica Ah, um rostinho, assim, embaixo, pelo menos para mim, que eu estou no celular. Embaixo do texto fica um rostinho. Se você clicar ali, sobem várias carinhas, assim, que você pode escolher. pronto, achei aqui. Olha que legal. Legal, gente. Que maravilha. Tá vendo como a faculdade de Briana tem a ver com amor mesmo? Lúcia, fala aí. Eu, é, do esquema teórico, né, que você fez,
eu nasci, né, no signo de Libra, e aí eu achei interessante uma sequência, né, que é o ridículo, vergonha, a vulnerabilidade, os impactos, os hábitos de julgamento, e aí as suposições sobre o outro. Uhum, E você falando, eu ouvindo a aula de novo, eu lembrei de um episódio que aconteceu faz anos na Chapada Diamantina, um ritual o nome era Ritos de Transformação nos Caminhos da Chapada. E tinha uma fogueira no meio de uma gruta toda de pedra, então o teto era de pedra, uma gruta, embaixo areia. Então a gente estava pisando numa areia solta, né? E tinha uma fogueira grande, a gente estava dançando, o elemento era fogo, e uma pessoa que era de um grupo, né, era daqui, de Aracaju, e tinha ido para lá, para a Chapada comigo também. E aí ela dançava longe do fogo. E eu de cá, eu pensava assim, com certeza, Elisia tem muito medo do fogo. Ela tem muito medo do fogo, porque ela dança longe do fogo. E eu gosto muito do fogo, eu botava minha cara bem próxima, sentia aquele calor do fogo. E daí, no outro dia, eu pergunto assim para ela: Você tem muito medo do fogo, né? Aí ela disse assim: Eu tenho medo do fogo. Eu, mas você estava tão longe da fogueira. Ela disse, eu não piso ali no centro porque a areia era fofa. E mais para distante, mais para próximo das paredes da gruta, a areia era mais dura e eu não me sinto bem quando eu piso numa areia fofa. Daí eu fiquei assim, meu Deus, parecia tão real, né? Que ah, minha percepção, que minha capacidade de ler o outro, que minha capacidade, né, de empatia, de entender o outro era tão boa, né? Mas que erro crasso, né? Exatamente nisso, né? Suposição sobre o outro, totalmente perdida ali. Então, mesmo sabendo que muitas dessas coisas aqui passam muito, né, por mim, eu vivo um pouco esse universo, mas colocado assim, nesse esquema, ele permite que a gente veja coisas como quem tem uma lupa, né? E dá um foco assim, ah, isso aqui acontece, né? É claro, eu sei que como você anuncia, né, sobre o binário, ele está falando e é um pensamento que vai atravessar, né? Vai atravessar os séculos. Mas quando ele chega para mim, ele me ajuda nisso, a ficar uhum. mais tranquila, eu diria a palavra, sabe? Com essas capacidades. Você tem algumas dessas capacidades, mas e aí? Você se perde ali, né? Essa sequência mesmo que eu falei aqui é a sequência que eu mais me perco, né? O ridículo, a vergonha, que isso é difícil de você viver isso e tirar lições boas disso. É interessante, né? Como a gente pode ir aprendendo a se observar. Uhum. É uma preciosidade, gente. É uma preciosidade você poder dizer, puxa, me enganei. Eu fiz uma pressuposição e eu vou lá e pergunto, escuta, e a pessoa fala, né? E quantas situações a gente não. E a pessoa fala, não, eu não era isso, é isso. Era assim, eu te conheço, que são os movimentos de impotentização do outro, né? Como é que o outro pode te provar que não era o que você está falando? Porque não tem como provar. Você era com preguiça de me ajudar. Por isso você inventou toda aquela desculpa. Não, eu não estava com preguiça. Era sim. Você está me enganando. E aí você diz, bom, o que que eu vou fazer? Enfim, esse aí é um vasto tema também, né, gente? É um vasto tema.
A pata da gazela, você pode falar um pouco? Me lembrei disso. A pata da gazela. Você falou do olfato dela. Tem alguma coisa a ver, não? Pata da gazela? Nunca li nada sobre isso. Pois é. Me saltou aqui na memória que eu li isso alguma vez, mas é óbvio que não foi nesses textos, né? É você que está me introduzindo nesses textos, então não foi por aí. Não Bom, conheço. Pode ter alguma poesia, alguma coisa, mas eu não conheço nada. Pata da gazela. só para mim não fugir da minha característica, eu vou me casar com José, viu? Vocês vão tomar café e tal, mas eu vou me casar com José. Ia casar. Tá bom, tá bom. Olha, nós estamos com imaginação, todo mundo pode casar com o José. Pode também. A Graça levantou a mão. Ih, tá sem som, Graça. Nessas relações também acontece uma coisa assim, de a gente se esbarrar com uma pessoa e sentir uma empatia e, às vezes, uma simpatia, vinda de não sei de onde. Como é que a gente pode falar sobre isso, explicar isso? Ah, a gente pode fazer um percurso aí. Todo mundo pode falar alguma coisa, porque são várias as experiências, né? Da gente simpatizar, da gente sentir uma afinidade. É um vasto campo também. E às vezes a gente vive o contrário. Às vezes a gente tem uma antipatia por uma pessoa, nossa, não sei o quê, aí passa um tempo, dali a pouco você fala, mas essa pessoa era incrível, tinha. E, infelizmente, às vezes acontece o contrário. Tem uma enorme simpatia e aí, no final, não dá nada certo. É, Que tem pode. muito essa coisa de você encontrar a pessoa assim, não ter essa relação. E aí eu fico muito curiosa com isso, porque eu tenho muito isso. Assim, Ah, eu sinto a energia da pessoa, eu já tomo um susto ah, e eu fico na minha, sabe? Às vezes eu me afasto, às vezes eu tem pessoas que eu consegui chegar perto depois, mas é uma coisa assim que de energia mesmo, eu não sei como explicar. eu também não sei, porque acho que é muito variado, muitas possibilidades. Às vezes pode ser viagem nossa, às vezes pode não ser viagem, pode ser percepção. Eu sei que esse é um vasto mundo, né? Posso Mas falar? aí, o que você ia falar, Isis? Eu ia dizer que pode ter, também acho que, nossa, é um mundo de coisas que pode ser, né? Mas um dos caminhos que a gente pode pensar pode ser também essa ideia do espelho, né? Nessa aula me chamou muita Hum, atenção. Talvez essa afinidade ou não que a gente acha que tem com o outro pode ter a ver com o espelhamento também. E às vezes algo que a gente acha que a gente repele pode ser algo que a gente veja sobre nós, que não é algo que a gente gosta de olhar dentro de nós. Então, eu uhum, vi no outro, não sei que é meu, mas na verdade é um espelhamento do que eu estou vendo em mim, pode ser, né? E aí uhum, eu sinto um repelimento por aquilo, eu repilo de forma muito rápida, assim. Ou uhum, também eu amo de forma muito rápida, que também pode ser algo a ver comigo, algo que uhum, às vezes eu também não faço contato comigo mesmo, porque a gente tem muito disso, né? De Eu acho que a gente tem muito disso de admirar o que está no outro e às vezes esquecer de admirar o que está na gente mesmo, de se olhar com carinho, de uhum, se olhar com cuidado. Então, às vezes, eu não percebo coisas que amo em mim e quando vejo na outra pessoa, amo. Alguns processos da terapia, sim, uma das coisas que eu gosto sempre de me lembrar
são de coisas que eu costumo chamar hoje em dia de meus territórios, assim, coisas onde eu me sinto muito bem fazendo, como por exemplo a música. A música é um território para mim, porque eu toco percussão desde pequena, tocava com a minha família na escola de samba. E Oh, aí, durante muitos anos, eu fiquei sem a música, assim, porque aqui na minha cidade natal é muito pequenininho São Miguel. Então, não tinha cursos de música, grupos de música, só tinha o carnaval, que é muito uma cidade muito tradicional no carnaval, mas era só o carnaval. Então, eu não me via como percussionista. Eu achava que era uma pessoa que tocava no carnaval. E depois, quando eu fui embora para outro estado e me relacionei com outras pessoas, enfim. E uma pessoa me apresentou o pandeiro. E aí, um outro mundo também da percussão que eu fui indo e tal. E aí, num determinado tempo da vida, eu pensei que eu amava muito o pandeiro por causa daquela pessoa. não. E aí, num processo assim de autoconhecimento, eu falei, nossa, isso é um território muito meu, que essa pessoa me ajudou a despertar, a reacordar dentro de mim, né? Despertar mesmo aquilo que estava adormecido. Mas é um território meu. Não é um território que eu me apaixonei na pessoa que é dela. Não, era meu isso aqui. Eu já gostava disso, né? E não sabia que amava tanto isso. Então, acho que isso que a Graça está falando, a gente pode pensar por esse caminho também, né? O Do que você espírito. acha? O que Mas, fecha? oi? Eu acho que essa coisa de relação, de aproximação, de afastamento, eu acredito em vidas passadas também. Eu tenho a impressão que tem alguns resquícios, alguma lembrança assim, só energética, só coisa que faz isso, né? E talvez aí seja onde a gente mais deveria tentar corrigir, né? Saber entrar mais na relação. Mas agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Essas relações, a Libra, casamento, né? Mas casamento não quer dizer só casamento afetivo, duas pessoas. Na minha visão astrológica, Hum. casamento envolve toda a relação que você tiver. A sua profissão é um casamento. O seu filho é um casamento. O local onde você vive, a cidade, é um casamento. Ou seja, é uma troca de direitos e deveres, né? Você tem que se despejar, dar um tempo do seu dinheiro, tempo, a esse casamento. Assim como você dá quando tem um parceiro. A relação da você com sua casa, como é que você trata a sua casa? De que forma você se relaciona com os objetos que você põe dentro da sua casa, né? O teu corpo, o que é que você usa, a roupa, o tipo de tecido, o tipo de... Tudo isso são casamentos, né? Então, essa coisa do casamento é uma coisa assim, de Libra enorme, né? E envolve todo esse sentimento. Eu acredito que a gente tenha que perceber todos esses casamentos que a gente vai construindo durante a vida da gente. Aqui é um E casamento, a gente, neste momento, nesse trabalho, a gente está tendo uma relação, a gente tem que ter uma relação, um cuidado com o outro, a observação do outro, a observação de você, essa troca toda, né? Tudo isso é bem libriano, né? é, aqui a gente pode olhar, mas é só aqui, tá, gente? Nenhuma outra situação é assim. A gente pode olhar de 12 ângulos diferentes. Mentira. Qualquer situação a gente pode olhar de 12 ângulos diferentes. Se a gente olhar do ângulo da Libra, a gente vai falar assim: poxa, tem uma construção aqui nossa, tem um campo em que a gente hoje, particularmente, falou, todo mundo
A gente criou um clima aqui entre nós. Um clima bastante generoso, de reconhecimento mútuo. A gente falou de nós, várias pessoas aqui falaram de si, da sua história. Um negócio fascinante para a gente. Se a gente fosse coach empresarial, a gente ia falar: nossa, aconteceu um milagre aqui. Mas também, se a gente pegar as gravações de cada faculdade, a gente vê que a gente entrou na vibe daquela faculdade, todas as vezes. Não me perguntem como isso acontece, porque eu não tenho a menor ideia. Então, acho que. Agora, isso que a Graça falou, vocês veem, é interessante, né? Porque eu olhar, dizer tudo é casamento, isso é um olhar metafórico para a ideia de casamento. Eu posso ver tudo metaforicamente como casamento. E aí eu posso fazer um passo assim, bom, e aí casamento tem obrigações, deveres e direitos. Aí, interessante as metáforas, como elas operam, porque aí você pega a metáfora e aí vamos operar com aquela metáfora, vou usar a metáfora para atuar. Então, o perigo do literalismo, às vezes, é assim. Eu vou fazer uma metáfora culinária. Para eu cozinhar o arroz, eu preciso acender o fogo, colocar na água, e a água vai fervendo. Então, para eu cozinhar as relações, eu preciso queimar uma pessoa. Aí alguém vai dizer assim: não, Bia, aí você está literalizando a sua metáfora. Você não precisa queimar, só se for um queimar metafórico. Então, aqui a gente pode dizer: não há deveres e direitos, a não ser que seja deveres e direitos metaforicamente falando. Porque se for juridicamente falando, aí nós estamos num outro campo. Aí nós temos que fazer um caminho para a gente continuar em Libra, ou então a gente fala: não, nós queremos falar mesmo de uma visão jurídica. Aí a gente fala: então vamos um pouco para a casa 10, vamos para a casa 9, vamos discutir direito. Aí você sai um pouco da, dessa forma imaginativa, porque onde que está a imaginação nos direitos e deveres? Mas se for metafórico, aí vale. Eu tenho o dever de estar diante das pessoas e olhar elas como no seu ser mais profundo. Isso é uma metáfora. Mas vocês veem, a nossa sociedade, ela é confusa, gente. Ela faz umas confusões. Eu chamei a atenção sobre essa ideia de que tem um discurso ético em vários filmes americanos, gente. Quando eu falo filmes americanos, eu quero dizer, a nossa cultura inteira é assim. Que o filme americano é só um reflexo do jeito que a gente funciona. E que é assim: fulano não gosta de mim. E isso é censurável. A forma, o tom, a maneira como a gente usa o discurso é como se eu tivesse falado: fulano chegou na minha casa, abriu a geladeira sem mais nem menos. Aqui cabe um discurso ético. A minha casa é um lugar privado, a minha geladeira não é para qualquer um abrir. Isso chama-se falta de educação. Agora, a pessoa não gostar de mim não é uma coisa que eu possa censurar eticamente. Eu dediquei toda a minha vida a você. E agora, simplesmente, eu não represento mais nada para você. É, eu não represento mais nada para você. Você não gosta de mim. Não tem nada de errado numa pessoa não gostar de mim. Mas vocês notam isso? Que tem um tom ético no outro não gostar da gente?
E que a gente vai ver isso. Tem várias cenas de filme que a pessoa está indignada. A pessoa me abandonou. Porque faz uma confusão, porque me abandonar, às vezes, tem uma dimensão ética. Por causa justamente do contrato jurídico, né? Você tem aí uma divisão de bens, você tem um monte de coisa. Vocês estão me acompanhando? Faz sentido o que eu estou falando? Mas eu me queixar do outro não gostar de mim, Seria rejeição, a pessoa se sente rejeitada, é coisa do ego, né? digamos que seja, mas o discurso está posto de tal modo que você pode condenar alguém por não gostar de você. Você pode chamar essa pessoa de cruel porque não gosta de você, de sem coração. Porque tem a cena no filme americano: alguém traiu alguém. Trair, de fato, é um problema ético, porque é uma traição. Mas você deixar de gostar não é uma falta de ética. Mas no discurso desliza e dali a pouco você está vendo a enunciação da coisa. Gente, eu acho uma das confusões mais incríveis do nosso. Diga lá, Cris. Eu não sei, mas às vezes isso pode acontecer por causa de como é estruturado todo o sistema, né? Hum, O sistema para o qual a gente trabalha, essa coisa do capitalismo, do neoliberalismo, né? Então, hum, se você tem que ser solidário, você tem que o discurso de ser solidário, ele se contrapõe ao discurso da competitividade e, ao mesmo tempo, ele é o que faz marchar toda essa coisa aí. E, junto com isso, você tem o gostar e o não gostar. Porque quando é repreensível não gostar, porque você tem que gostar de tudo e de todos, porque assim você está acolhendo tudo. Eu acho que essa confusão é uma confusão que é feita propositalmente para que a pessoa não se sinta completamente sozinha e solitária, como esse mundo do trabalho faz com que a gente se sinta, né? Só para ter uma referência, alguns estudos sobre por que pessoas simples, pessoas normais, invadiram o Congresso Nacional, o STF, no dia 8 de janeiro, é porque elas estão tão isoladas, tão sozinhas, que um discurso fez com que elas, um discurso que é fake, né, todo fake, todo mentiroso e tal, fez com que elas se unissem, né? E essas pessoas, elas se gostam, por exemplo, elas se gostam, elas se reconhecem como pessoas que são boas, que não estão fazendo. Eu não sei se eu estou conseguindo me explicar direito, mas assim, é como se a gente tivesse a obrigação de gostar do outro, porque o outro não está sozinho, o que é uma mentira, porque cada vez mais todo o sistema faz com que as pessoas se isolem, como quando, né, pelo consumismo, pelo, pelo ego, pelo algoritmo, por todas essas questões, as pessoas se isolam, né? Então, eu acho que é por aí, assim, é por esse caminho que dá para entender um pouco por que é que a gente tem essa confusão, que é uma confusão proposital, que ela é criada para que você
conviva de uma forma agradável. E como não gosta de mim, né? Por que não gosta de mim? Porque como? O que que eu fiz, né? É isso. A vida inteira eu me dediquei, não gosta de mim como? É isso. Eu acho que é por aí. E Então, aqui você fez um caminho de casa 10. Você fez uma análise sociológica e eu acho que faz muito sentido. Eu tenderia a concordar em vários momentos. Acho que todos nós, quando a gente olha para o neoliberalismo, e eu acho muito acertado. Agora, eu estava me referindo a uma coisa mais interpessoal. E então, não tanto uma coisa sociológica, mas a um. Porque eu vejo esse discurso em filmes americanos da primeira metade do século XX, então antes do neoliberalismo. Mas eu tenderia a dizer, isso é uma construção de um ego emocional que tende a imitar as estruturas racionais de uma forma emocional. E aí, ele é uma construção do pós-guerra, né? Não eu- é? mas até a Por gente isso que é vê. tão emocional, como você disse. É uma construção, é isso aí mesmo. E tem uma origem, né? Está ali. Eu acho. Eu diria que nós estamos numa época que começou a valorizar o emocional desse jeito, nessa. Porque você tem uma divisão clara na sociedade, no período moderno, de, isso aqui é emocional, isso aqui é racional. E a partir do século XX e a partir de momentos mais recentes, está na moda a oposição entre razão e emoção. E aí a emoção parece que ela tem as mesmas categorias. Então, o mundo emocional acaba falando em direitos. Então, tem toda uma construção, é um direito meu ser amada. Mas, mas isso é uma doideira. Uma doideira. E aí não. Tá certo. É isso mesmo, né? São categorias e é isso. Você passa a ter, a emoção passa a ter direito, né? E você pode até pensar que se é assim, se a emoção passa a ter direito e você vai. Daí é isso aí que você está falando, e como as pessoas, com o julgamento moral daí. Por isso é que ele entra, né? Porque como a emoção passa a ter direito, eu acho E aí, mas eu acho ainda que é uma confusão proposital. É uma confusão que serviu lá atrás a alguma coisa e agora serve a outra coisa. Onde tem confusão, não tem luz, né? Então, é. Então pode ter uma coisa deliberada, enfim, é, sem dúvida. Agora, eu fiz uma digressão a partir do que a Graça estava falando, viajei, né, Graça? Porque aí eu saí, não era nada disso que você estava falando, é que eu me lembrei disso e eu falei, bom, isso também tem a ver com uma coisa que eu acho que a gente pode falar, é que as pessoas perderam a imaginação. O mundo das relações está um mundo sem imaginação, justamente por isso, porque elas começaram a confundir imaginação com emoção, né? E é muito legal esse instrumento da gente, porque a gente vai distinguir imaginação e emoção. E também afeto e direito, não é nada disso, mas, enfim. Mas eu não queria desviar do que você estava falando, não, Graça.
Eu só queria aproveitar para fazer precisão, né, em torno da. Agora o Adrian levantou a mão. Gente, eu levantei a mão aqui para fazer, para talvez uma consideração e um agradecimento, que eu acho que é a nossa última aula, né? Hoje. É nossa última aula. Eu queria dizer para vocês que eu queria fazer um fechamento. Eu tinha a intenção de fazer o fechamento desse curso, mas aí, quando eu fui fazer as contas para o meu próximo curso, que é o dos planetas, eu vi que se eu ainda fizesse, no dia 28 agora, um fechamento desse nosso, eu ia terminar dia 24 de, sei lá, de dezembro e não dava. Então, eu fiz o seguinte, eu vou começar o novo curso dia 28, segunda-feira que vem, para dar tempo de terminar dia 16 de dezembro, e aí eu vou propor no dia 21 de dezembro, num sábado, um fechamento geral dos dois cursos, e também do ano, e que aí a gente pode se encontrar, fazer tudo isso, mesmo que vocês, por alguma razão, quem quiser, eu vou adorar ter vocês no próximo curso dos planetas, que começa semana que vem. Quem, por alguma razão, não for fazer, não tem nenhum problema, a gente se encontra no dia 21. Que tal? Eu acho ótimo. Ah, legal. Maravilha, maravilha. Muito legal. Eu vou estar Porque fora, estou viajando. eu ia. Você vai estar fora? Espera aí, Adriana, só um minuto. Você vai estar fora. Eu vou para o Canadá. Vou pegar toda aquela neve, louca. Não, mas lá no Canadá tem internet, Graça. Ah, sim, eu estou Você pode entrar no dia 21 na para neve. encontrar com a gente, faz favor. Tá bom. Eu dou um jeito de entrar. Eu vou ver lá minha filha, que minha filha mora lá em Montreal. Ei, que maravilha. Vou passar um mês lá com eles. Oba, que delícia. Que bom, maravilha. Então tá combinado. Então, Adrian, fala aí, desculpe. Nada, tudo bem. É, falei, como eu também já ia caminhando aqui, falei, talvez eu não consiga ficar muito mais tempo. Eu falei, vou ver se eu consigo, pelo menos agradecer, assim, né? Porque eu lembro na primeira aula, Hum, quando eu falei assim, não, porque tem coisas, né, que eu venho pensando e que eu venho me organizando e que eu venho fluindo aí no sentido, e às vezes eu sentia que me faltava muita palavra para conseguir expressar exatamente como aquilo estava se organizando dentro de mim, né? Assim, então, às vezes parecia que eu já tinha um movimento acontecendo e me faltava talvez vocabulário ou experiência para eu conseguir produzir, botar aquilo para fora da forma como eu realmente queria, né? Que aquilo saísse e não uma coisa meio estranha ali. E nesse sentido, assim, as aulas me ajudaram muito, né? Assim, entrar em contato com esses conhecimentos e a forma como você organiza e produz e traz isso, né? Talvez eu organize o método, porque o negócio já estava lá, mas a forma como você, né, pega isso, assim, a terra para gente, para mim foi, assim, extremamente medicinal, assim. Tá que le- aqui, tá fazendo, ter, ver que eu conseguia ganhar expressão, assim, né? No negócio, assim. E conseguir colocar algumas coisas, né? Porque às vezes eu percebia, talvez numa metáfora meio sagitariana, eu percebia que de repente a luz passava na lente e pegava fogo, mas eu não sabia de onde tinha vindo, como é que aquilo tinha acontecido, e eu queria fazer de novo e não dava. E eu tava meio sem ferramenta, assim, para coisa, e agora eu vejo que eu consigo pelo menos um norte, assim, né? Então, Nossa, igual. E eu não sei se isso é meio mórbido ou não, mas hoje eu estava escutando as aulas assim, eu lembrei da mitologia lá grega, do conto do Caronte, que atravessa as pessoas no ah, barco, assim, e tem que ter aham, um pagamento, tem que ter algo que
que vale a viagem, assim, né? Então eu acho que para os lugares que eu estava querendo ir e aonde eu estava querendo chegar e da onde eu estava querendo beber algum tipo de conhecimento, é, eu acho que o curso me deu essa moeda de troca, assim, ele me deu a possibilidade de pagar o preço para chegar lá. E isso, assim, é muito bom, assim, né? Eu acho que a faculdade, faculdade da imaginação, assim, esse mundo é muito mais do que um território que possibilita sonhar, ele faz da gente um território sonhável. Sim. Então, eu queria agradecer muito assim a você, a todo mundo que está aqui, que participou, contribuiu e me ouviu e teve paciência. Quando eu não estava falando da aula, estava falando de mim, enfim, toda a empatia aí e acolhimento e principalmente a gentileza com a nossa vulnerabilidade que vai acontecendo assim e faz a gente parar um pouco de se defender da gente mesmo, assim, né? E produz uma autenticidade ali, uma coisa. Então, eu queria agradecer bastante, assim, porque foi muito bom para mim. Que maravilha, que maravilha. E também, e me despedindo de todo mundo, assim, deixando um beijo. Mas dia 21 a gente tá aí, de novo. Tá Claro. bom? Obrigada, Obrigado, João. Tchauzinho. muito obrigada. Que legal. Muito legal, né? Isso que foi se criando. Isso é a qualidade do grupo, né? É, eu estou muito satisfeita com esse caminho que a gente fez. Muito contente. Eu acho que a gente deu vários passos, assim, teve muitos insights e tá ficando mais palpável esse trabalho. Diga lá, Lu. Então, eu tenho uma sensação de um transbordo de amor nessas relações que nós vamos tecendo entre as nossas histórias, as nossas conversas, nossas percepções. E aí eu fico pensando nessa imagem, né, do Áries e Libra, desse livre-arbítrio que a gente vai em busca e vai encontrar esse outro e essas relações, e quanto essa transparência que apareceu lá se transforma com essa transparência que também tem em Libra nesse ar que se modifica. É, E esse amor é um amor que se transforma. Ele é, não é esse amor enrijecido do americano que cria esses padrões, e aí eu fico pensando o quanto isso deixa o virgem lá tão ressentido, coitadinho, né? Porque vai criando essas estruturas. E eu digo, até pensando nas minhas próprias experiências vendo filmes e acreditando que essas formas de amor seriam norteadoras das relações. E esse amor libriano ele é muito maior, muito uhum, maior. uhum, Então, quando aparece, né, o amor do invisível para o invisível, e que lugar é esse em que esse invisível tem o do tempo de antes, o tempo de agora e o tempo que virá? É muito grande. é Então, incrível. eu tenho uma sensação de expansão muito grande desse amor nessas relações que a gente vai lapidando aqui também. E Uhum. aí, Yusuf, eu posso dizer assim, como é bom, né? Porque assim os malucos encontram o lugar certo. Eu tenho essa sensação muito forte, porque muitas vezes essas indagações ou essas buscas, é, essas perguntas, quando a gente encontra o lugar onde a gente pode partilhar isso, é essa sensação de estar se encontrando e se encontrando com os outros que se encontram, né? Então eu sinto um transbordo muito grande desse amor que apareceu em Libra dessa forma
tão bonito. Nossa, é incrível. E você usou esse termo expansão, que eles usam muito, os místicos. E justamente a imaginação, por isso que é essa expressão que eu adoro, que é a vasta terra de Deus. E o trabalho renal, o trabalho espiritual, é o trabalho de expansão, porque eles dizem, o objetivo é você se tornar capaz de Deus. É por isso que essa ideia de ir abrindo, 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 a sua imaginação vai. Então, expansão é uma belíssima palavra, né? Eu acho assim, super bonito essa história da expansão, mas assim, uma coisa que para mim me tocou muito na fala do Gesiel, quando ele falou de estudar, quando ele fez esse paralelo com a língua, né? E eu particularmente sinto assim que eu fico deixando às vezes por falta de tempo de outras coisas, eu fico achando assim que só eu ouvir as aulas, eu vou me, sabe, vai absorvendo tudo bem. Acredito que sim, daqui a muitos anos eu estou precisando parar e estudar, sabe? Porque assim, sei lá, fiz outro curso, outro. Então assim, eu acho que também tem uma hora que tem que dar uma estudada também, assim, pegar tudo junto. E eu estou sentindo um pouco de falta disso, sabe? Isso é bem particular, mas adoro ficar aqui ouvindo vocês falando todos esses relatos todos, mas eu estou me sentindo assim bem falta comigo mesma de parar e estudar um Ah, pouco. Mas segunda-feira eu já vou vir melhor, você vai ver. Eu vou estudar um pouquinho. O próximo curso está um pouco mais inteirada. Mas é muito bom mesmo, é uma experiência assim, muito boa estar aqui com vocês também. Eu gosto muito. que legal, que legal. Bom, se você quiser sugestões de estudo também, fala comigo no WhatsApp e a gente Sim, mas até conversa. estudar um pouco do que a gente também, sabe, do que você já falou, sabe? Eu acho que estou pensando, precisando assim também, sabe, parar também e ver tudo isso junto, sabe? Mas Ah, eu acho assim, sabe? Eu acho, não, eu tenho certeza que eu aprendo muito de ficar aqui ouvindo, mas eu estou parando, tenho que parar um pouquinho também e juntar um pouco isso, né? Estudar um pouco mesmo. Se assim, que legal. nem o Expedito, que é todo, né? Você vai lá, você vê que ele está anotando, fazendo, eu acho fantástico. Então, assim, vou seguir o exemplo. Eu coloquei uns trechinhos de uma música de Adriana Calcanhoto aqui no chat. Aconteceu. Aconteceu quando a gente não esperava. Aconteceu sem um sino para tocar. Aconteceu diferente das histórias. O nosso amor foi chegando de mansinho, espalhou devagarinho, foi ficando até ficar. Uma coisa que eu acho também muito legal nesse grupo é que tem pessoas que falam muito e pessoas que não falam nada. E eu acho isso maravilhoso, uma pessoa poder não falar nada. Ninguém ficar enchendo a paciência, falando, ah, você não falou, não sei o quê. Eu estou sempre olhando, porque eu vejo todas as carinhas aqui, fico o tempo todo monitorando, e eu acho muito bonito, a presença de todo mundo, nas formas mais variadas. Viva a floresta e sua variação, né? Então, também agradeço muito as pessoas silenciosas, porque elas estão presentes, estão contribuindo. Assim, isso não é elogio, não é adulação, não é nada disso, é totalmente técnica essa fala. Tenho 40 anos nas costas e sei muito bem como que a presença das pessoas realmente interfere, cria uma escuta, e aí eu posso falar. Vocês não imaginam como atualmente eu posso falar tudo isso que eu estou falando. Houve épocas que eu começava a falar essas coisas, as pessoas paravam e falavam assim, do que você está falando? Eu não podia continuar.
porque falava a primeira coisa, emperrava, não era o momento, não tinha. Claro, eu também não tinha um monte de recursos que eu fui desenvolvendo. E essas coisas não são magia, não são. Eu garanto a vocês, com meus anos de experiência, que o silêncio e a escuta das pessoas faz uma diferença. O silêncio não é uma ausência de fala, o silêncio é um tipo de presença. E cada silêncio tem a sua qualidade. E que cria no conjunto. Quer dizer, eu faço questão de falar isso para ninguém achar que eu estou sendo aduladora aqui, porque eu não estou. Enfim, realmente eu tenho uma larga experiência de quem já passou muito tempo para conseguir falar o que nós estamos falando hoje. Realmente é um novo tempo que nós estamos, né, gente? E Pronto, até. Graça, deixa eu só Ah, falar uma coisa, só para exemplificar, tá, Graça? A primeira vez que eu vi meu marido, eu falei que eu ia casar com ele. ah, que legal. Eu falei, não, eu senti que eu ia casar com ele, porque a gente mal se conheceu, mal conversou nesse dia, mas eu sabia. Ah, mas não vale, né, Leti? Porque você tem sol na 7. Tô chutando, eu não sei se ela tem mesmo. Olha só, tá vendo como eu sou, tô te falando que eu preciso estudar, quando fala assim, sol na 7, eu não sei qual que é a 7, assim, de cara, entendeu? Então, eu não sei também. Eu tenho sol em peixes na casa 4, eu acho. Ah, não sei. Mas você não é ascendente Virgo? Oi? Ah, meu ascendente é virgem. Isso. Então o seu sol ou tá na 6 ou tá na 7. Eu que Então chutei, tá. tá? Então, depois eu vou saber, agora eu vou saber tudo, tá? Porque eu vou estudar. Bobagem, a gente não acredita em astrologia, graças a Deus. Se quiser me dar os dados, eu mando o mapa para você. Aí você vai saber seu Sim, eu ascendente, fiz seu outro dia sol. dele. Não, eu já fiz, por isso que eu tô falando que eu preciso estudar ele. Agora eu já sei onde tá tudo, assim, mas não sei de Legal. cor, tá? Mas eu já tô com tudo escritinho já, assim. Vou estudar. Mesmo porque eu queria saber onde é que estava o Saturno, porque todo mundo fica falando onde é que estava o Saturno, e eu queria saber onde é que estava o meu. Por conta disso, é que eu fui buscar isso. Que maravilha. Bom, então eu já fiz também esse meu agradecimento, bastante técnico, como vocês já estão habituados, mas realmente é um agradecimento, porque foi uma bela realização. Temos tudo gravado, eu quero transcrever essas coisas, eu quero depois botar no papel, quero que a gente condense esses conhecimentos num formato de livro e quando eu descobrir alguém que possa me ajudar a fazer as transcrições, eu estou Eu já pesquisando fiz 2 transcrições. como que faz Duas aulas, porque eu estou transcrevendo na mão. na mão. Não, mas parece que tem programa agora que ouve e transcreve. Porque eu gosto de escrever, adoro escrever. Ah, tá bom, tá bom. Mas eu hoje estava botando algumas já direto no computador, mas aí depois eu passo para o computador. Eu arrumo quem me ajuda. Legal, legal. Eu gosto dessa experiência de escrever, assim. Eu fico com a coisa mais, eu paro, penso naquilo que estou escrevendo, Ok. faço minhas observações, sabe? Os saques que eu estou tendo naquele momento. Uso 2 cores diferentes para isso, né? Quando Ah, é o meu, quando é o seu. aham.
Aham. É legal, é muito bom. Mas então, Cris, você tinha levantado a mão? Opa, você tinha levantado a mão? Não, eu não levantei a mão. Ah, tá. Mas eu até mandei a mensagem para você. Eu não faço transcrição, mas eu edito todo o material e reviso, tá? Ah, legal. Tá bom, então depois a gente conversa. Eu posso E, auxiliar nessa parte da transcrição, usando buscar ferramenta para isso. tá bom. Então depois eu falo com vocês. E também, aproveitando aqui, quem ainda tiver a fim de fazer aquele. Ô, Ele congelou. você congelou bem na hora. Você congelou, Yusuf. Mas vocês estão me ouvindo? Ah, não, Voltei? voltou. É que eu fui para o mundo imaginal rapidinho para buscar o. É sobre o convite para nesse nosso voo. Em algum momento a gente se juntar num espaço e trazer para esse mundo o que a gente identificou aqui desse curso. Eu dei o exemplo do Mamulengo, a Graça já trouxe uma poesia, e quem sabe a gente faz aquele mapa que a Bia apresenta no início de cada aula, com aquela mesma estrutura, com o nosso nominho ali, e do lado o que a gente conseguiu desenvolver. Quem sabe no dia 21 dá para apresentar, se todo mundo topar. Vou achar muito legal. Maravilha. Então, ficamos assim, queridos? Ah, Então a Até gente pode segunda. ir mandando, a gente pode ir mandando para o Expedito as ideias sobre esse mapa. Sim, Tá. maravilha. a sugestão do mapa foi só uma delas, tá? Assim, me ocorreu que a gente já tem a estrutura pronta, e o que a gente vai incluir ali dentro tem relação com aquela dimensão. Sensacional. Beleza. Bom, e gostaria muito de vê-los todos na segunda que vem. Se não for possível, não tem problema. Se vocês não tiverem, muito obrigado, eu deixo aqui agora. E quem tiver, será muito bem-vindo. Mas foi uma bela travessia até agora. Obrigada, Bia. Obrigada a todo mundo também. Até segunda. Beijo. Obrigada, gente. Muito Beijo. obrigada. Para mim foi Beijo para Muito vocês. obrigada. Obrigado a todo mundo. uma viagem Obrigada a todo mundo. maravilhosa. Obrigado, Bia. Adorei conhecer todos. Beijo. Muito Beijo, obrigada. Tchau. Tchau, Tchau. tchau, gente.